Pessoal, sou o professor Marcelo, estou aqui hoje para falar para vocês sobre um teste antiplágio. Se você tivesse que fazer um quiz com 5 questões sobre plágio, será que você acertaria as 5 questões? É isso que eu quero mostrar para vocês hoje nessa apresentação aqui do vídeo do canal. E eu preparei para você 5 testes sobre plágio acadêmico e o desafio é você conseguir responder esses 5 testes acertando todos eles. Se você for capaz disso, então você já está preparado para evitar qualquer instância de plágio no seu trabalho acadêmico. E os 5 testes que eu preparei são esses aí que estão na tela. Se você já viu antes, vamos revisá-los. Primeira coisa, o plágio acadêmico é o mesmo que infração de direitos autorais? Concorda ou discorda? Segundo, o mesmo texto de um autor publicado nos anais ou proceedings de um evento pode ser publicado por ele em qualquer revista científica? Concorda ou discorda? 3 ou 4 palavras na sequência similares a uma outra fonte não pode ser considerado plágio. E você, concorda ou discorda? Quarto teste. Os textos que um autor publica em artigos de periódicos de acesso restrito podem ser reutilizados por ele integralmente na sua dissertação ou tese de doutorado? Você concorda ou discorda? E o último teste preparado para você, utilizar textos escritos e cedidos por uma outra pessoa que não quer ser identificada e que concorda em ceder a autoria inteiramente para outra pessoa não pode ser considerado plágio. Você concorda ou discorda? Pois bem, agora na sequência você já fez as suas opções, eu vou comentar cada um desses testes, dando para vocês a resposta, e espero que você tenha conseguido acertar todos eles, porque isso denota que você está preparado e não corre risco de cometer plágio ou até ser considerado plagiador de forma eh, acidental ou não intencional. Então vamos lá comentar o primeiro teste que foi apresentado para vocês, que diz respeito justamente a questão de que todo plágio é uma infração de direitos autorais, está relacionada à Lei 9.610. Pois bem, pessoal, a resposta esperada aqui, neste caso desse teste, é discordo. E por quê? Porque há alguns tipos de plágio no meio acadêmico que não estão previstos na Lei de Direitos Autorais, que diz respeito àquilo que é boa prática de pesquisa no meio acadêmico. Por exemplo, o autoplágio, que é a repetição de um trabalho feito pelo próprio autor em outra publicação ou em outro contexto, e isso é considerado uma má conduta científica ou uma conduta de um pesquisador, de um estudante, e também o plágio de conluio, que é quando o autor ou o aluno, ou professor ou pesquisador, utiliza trabalhos feitos por outros autores para apresentar como se ele mesmo tivesse feito. Do ponto de vista legal, não há nenhum problema relacionado a isso, mas no meio acadêmico, essas condutas são consideradas inaceitáveis. Por exemplo, não é a mesma coisa. E o segundo teste, o mesmo texto de um autor publicado nos anais ou proceedings de um evento científico pode ser publicado por ele em qualquer revista científica? A resposta esperada aqui é discordo. E por que discordo? Por dois motivos. Primeiro, quando submetemos um trabalho para apresentação no evento científico, em alguns casos pode ser que neste evento haja a requisição de concessão dos nossos direitos autorais. Havendo essa concessão, nós não podemos mais utilizar o trabalho da maneira que nós queremos, sem a autorização do evento que obteve os nossos direitos autorais. Aqui tem um exemplo de uma retratação, ou seja, um trabalho que foi despublicado porque os autores tinham enviado esse trabalho para um evento científico e cederam os direitos autorais, mas não perceberam isso. Depois, quando eles publicaram um outro trabalho maior, com uma extensão, com mais palavras, em um outro periódico, em outro journal, houve aí a reclamação de que os direitos já tinham sido cedidos para o evento anterior, para a publicação do resumo que foi apresentado. Portanto, uma questão que tem a ver com a inibição ou a não permissão de publicação de um trabalho já apresentado no evento. Além disso, é importante ver que em algumas revistas científicas, por exemplo, não está claro nas diretrizes para os autores se o trabalho que foi apresentado no evento pode ou não ser publicado. Não é o caso aqui da Brazilian Administration Review, que deixa bem claro nas diretrizes que os trabalhos que foram submetidos para eventos até podem ser submetidos para publicação na revista, desde que sejam significativamente melhorados
após a apresentação em conferências. Em algumas revistas científicas, a extensão da melhoria deve ser, inclusive, mais da metade do trabalho apresentado no evento. Quando isso não acontece, o trabalho pode ser considerado autoplágio ou publicação duplicada. E para evitar isso, os autores da área têm uma série de recomendações e a principal delas é a transparência. Para evitar que o seu trabalho seja considerado uma publicação duplicada, seja transparente com os editores, avisando que o trabalho já foi apresentado num evento científico. O outro teste, 3 ou 4 palavras na sequência similares a uma outra fonte, não pode ser considerado plágio. Qual é a resposta esperada? De novo, discordo. E por quê? Porque é um tipo de plágio chamado de apt phrase plagiarism, que tem a ver com até 2 ou 3 palavras que caracterizam um chavão de um determinado autor ou numa determinada área, precisa ter a atribuição feita, porque pode caracterizar a apropriação indevida da expressão. Penso, logo existo. São 3 palavras do filósofo René Descartes, que caracterizam uma expressão que sistematiza todo o pensamento, praticamente, do filósofo nessas 3 palavras. Portanto, é uma expressão desenvolvida, elaborada pelo filósofo e que precisa ter a atribuição de crédito feito a ele sempre que for usada. E o exemplo vale em todas as áreas do conhecimento. Portanto, até 3 palavras na sequência pode ser caracterizado fraude autoral se não houver atribuição de crédito nesse caso específico. E o quarto teste, os textos que um autor publica em artigos e periódicos de acesso restrito podem ser reutilizados por ele integralmente na sua dissertação ou tese de doutorado? Durante o processo de pesquisa, se você publica trabalhos que são resultados do andamento da sua pesquisa e depois quer colocar na sua tese, isso pode ou não pode? A resposta esperada aqui é discordo, porque depende das circunstâncias. E há situações muito específicas, por exemplo, aqui no caso da Rockefeller University Press, que tem vários periódicos científicos dentro deste selo, inclusive eles já colocam na seção de Permissions and Licensing o que é permitido. E nesse caso, eles deixam claro que, no caso de uso em dissertações ou teses de doutorados, é permitido aos autores utilizarem o próprio texto. Mas se você submeter o seu trabalho para uma revista que não tem isso estabelecido, para utilização depois, você precisa pedir a cessão de direitos da editora, de quem publicou, para usar o próprio material. Isso pode parecer estranho ou absurdo, mas não é. Quando nós publicamos um livro, por exemplo, nós cedemos para a editora os direitos autorais sob certas condições. Portanto, mesmo como autor, a gente não pode pegar aquele trabalho e publicar na internet, porque a gente está infringindo um acordo de direitos autorais. Portanto, vale o mesmo no caso de utilização para tese ou dissertação, ou até para um artigo científico depois que você já submeteu para uma revista. E o último teste, utilizar textos escritos e cedidos por uma outra pessoa que não quer ser identificada e que concorda em ceder a autoria inteiramente para outra pessoa, não pode ser considerado plágio. Qual é a resposta esperada aqui? Discordo. Pois é, mesmo que uma pessoa tenha cedido um trabalho para você, os direitos continuam sendo dela, os direitos morais, porque ela é a autora. Independente desse aspecto, que é um aspecto legal, no meio acadêmico, o trabalho que você faz e apresenta deve ser resultado dos esforços e conhecimentos obtidos por você e não por outra pessoa. Mesmo que um amigo, um colega, ceda a você um trabalho e os direitos que ele não quer ter reconhecidos, não há um problema rigoroso em relação a isso, mas não deixa de ser uma fraude autoral, porque no meio acadêmico o conhecimento precisa ser identificado e atribuído à pessoa que é responsável por ele, no caso, quem produziu o conhecimento. E se não foi a pessoa que entregou o trabalho, esse crédito não é válido, não é reconhecido. Portanto, pessoal, nesses testes todos que nós vimos aí, para ver o conhecimento que nós temos sobre plágio, as respostas todas esperadas são discordo. E se você foi capaz de responder dessa maneira em todos os testes, parabéns, você está com boas noções relacionadas ao plágio acadêmico, e isso é importante, porque evita que você seja envolvido numa situação que pode ser caracterizada como plágio de forma acidental. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e em breve vou postar aqui mais quiz, mais testes relacionados ao plágio acadêmico. Vamos ver se você está preparado. Um grande abraço a todos, prazer estar aqui com vocês, até o próximo. Tchau, tchau.